Nessa edição do Agricultura BR, vamos falar sobre o mercado de milho e os cenários possíveis aí para o agricultor que viu os preços reduzirem bastante. Também vamos falar sobre como que vem a comercialização da soja brasileira. Hoje é feriado nos Estados Unidos, mas temos alguns negócios, segundo as apurações agora há pouco pela equipe do Agricultura BR. Também vamos falar nesta edição sobre as importações chinesas durante o mês de maio para milho e para soja. No caso da soja, eles tiveram uma importação, uma elevação bastante expressiva, chegando a 24,3% no último mês. São alguns dos assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos à segunda edição do Agricultura BR, desta segunda-feira, dia 19 de junho. Para você que está conosco e nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, em todo o país pela NET Claro TV, canais 190 e 690, pela Sky, nos canais 165 e 565. Também você pode nos acompanhar pela internet, nosso portal é canaldoboi.com ou sba1.com. Você tem as notícias, informações, entrevistas, análises de mercado, a transmissão do Canal do Boi, do Agrocanal e, claro, a agenda de leilões do SBA. Você também pode nos acompanhar pelas mídias sociais. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu sei que se estar no Paraguai, produtor paraguaio ou produtor brasileiro no Paraguai, outra probabilidade é você nos acompanhar pela Neo TV, TV por assinatura aí no país vizinho. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua audiência. E olha, começa essa edição de Agricultura BR, falando a respeito de mercado de milho, de soja. Nós vamos falar um pouco a respeito da questão interna no Brasil, que tem toda a influência do que vem ocorrendo fora, principalmente os fatores climáticos nos Estados Unidos, que não são muito positivos neste momento e que ajudaram bastante o mercado de soja e milho em Chicago na última semana. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, que participa desta edição de Agricultura BR. Ronaldo, obrigado pela sua participação. Nós estamos vendo ainda, isso não muda, porque nós temos uma previsão, uma estimativa de produção de milho, de colheita em segunda safra, realmente muito expressiva, entre 96 e 100 milhões de toneladas, a depender da fonte, mas temos visto preços que, de acordo com os produtores rurais, principalmente do centro-oeste do país, não cobrem custos de produção. O estado do Mato Grosso talvez seja aquele que tenha uma maior preocupação neste momento e é onde está mais adiantada a colheita também. Quais são as possibilidades hoje que o mercado pode oferecer para o produtor que vai ter que vender esse milho em algum momento? Ronaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado. Agora, nesse momento, quem está entrando para colher, as possibilidades ficam um pouco apertadas, porque lá atrás o produtor tinha as ferramentas de proteção. Quem fez o RED, ou até quem já vendeu o seco lá atrás, quando eu falo seco é sem fazer operação de bolsa, não está muito preocupado se vai cair, se vai subir, porque já garantiu ali. Uma grande parte veio fechando os custos e foi fazendo as proteções de bolsa. Quem não fez, agora as ferramentas ficam um pouco mais escassas, as alternativas não são muitas. E a gente olhar para um histórico não muito longe, em 2019 a gente tinha preço na bolsa ali abaixo de 40. Não estou dizendo que vai voltar para esses níveis, mas eu estou dizendo que o mercado veio nos últimos 2 anos trabalhando com os preços acima da média, com valores que pressionaram o mercado consumidor, sobretudo ali o pessoal da carne, a falar de frango, veio os 2 anos muito, muito pressionado. E aí uma coisa que a gente frisa muito é que mercado não tem sentimento, ele não olha para A, não olha para B. Então, quando subiu, quebraram muitas granjas pequenas. A gente tinha cliente aqui que falou, vou ter que sair do ramo porque não dá para ficar com esses preços no nível que está o preço do milho. Muita coisa foi importada de Argentina e Paraguai. Nesse ano, a gente está vendo o inverso, né? Pode tirar muito produtor, sobretudo aquele que tem um custo de arrendo ali muito alto, pode tirar o produtor da produção esse ano. O mercado ele não tem esse sentimento, ele não tem essa proteção, Fabiano. Está abaixo do custo, eu tenho que parar aqui.
uma ferramenta que poderia ser acionada seria a ferramenta do preço mínimo da Conab, quando a gente olha ali para o PEP ou para o PEPRO, mas a gente está vendo no cenário político pouco arranjo argumentativo ou pouco movimento nesse sentido. A gente não tem na lei orçamentária um espaço ali para bancar preço mínimo para milho ou para soja, sobretudo o milho que chegou nesse patamar de agora. Então, olhando para um futuro curto, falando agora de julho, o que nós vemos é muita pressão logística. A umidade agora nas últimas 2 semanas ficou muito retida, porque foi um clima mais frio, então a gente teve as umidades segurando ali mais altas. Quando essa umidade começa a baixar, que são as perspectivas agora para essa semana em diante, a gente tende a ter uma pressão logística muito grande. E aí você falou do movimento da soja. Nós estimamos aqui que cerca de 35% a 40% da soja que foi colhida esse ano ainda não está comercializada. É só você ligar para os armazéns. Não vou confiar na informação que o Ronaldo está passando, não. Liga para os armazéns e vê a quantidade de soja que ainda está esse ano e pergunta como é que estava no ano passado. Então a gente tem uma competição logística entre soja e milho, uma das maiores da história. Além disso, o açúcar também está com a demanda muito alta para os portos. Então a gente tem culturas concorrendo logisticamente, em armazenagem, e isso tende ainda a pressionar os preços agora com o início da colheita. A gente viu movimentos de alta, mas olha só, olhando para a soja, você que é produtor, você viu melhor do que a gente aqui que essas altas de Chicago muitas vezes não foram repassadas nos preços finais aí para você na porta da fazenda, porque o prêmio está segurando. E quando a gente olha para os prêmios 2024, a gente já está falando de prêmio negativo perto de 100 cents o bushel. Então, o cenário interno, ele deu uma descolada do cenário internacional. Isso falando da soja. Agora, por que o milho subiu? Porque o comprador esperou muito para a colheita, e aí o milho spot, aquele milho que a gente fala disponível, spot, ele sumiu. Então aí o comprador ele veio para o mercado pagando preços mais altos para o milho disponível, porque a umidade segurou, a colheita não entrou no tempo que eles acreditavam que ia entrar, mas à medida que a colheita foi entrando, a gente volta essa pressão. E aí tem um ponto que você falou da China, Fabiano. A China ela está passando por um problema muito grave na economia dela, que ela está com a inflação em 0,2%. Inflação muito baixa é pior do que uma inflação alta, porque entra em deflação e a economia começa a encolher, dar retrocesso. Então a China lançou nessas últimas semanas planos para aumentar o seu consumo interno. Refletiu no petróleo, refletiu em todas as commodities. E aí a gente viu essa sequência de alta. Nós não acreditamos que isso tenha força para ser tendência, porque a China tem pouco tempo para fazer isso. Então ela está anunciando planos de retomada de crescimento, mas o mercado, essa semana mesmo, refletiu um pouco de queda no petróleo, já pensou, será que a China vai conseguir? Todos esses planos vão conseguir aumentar a demanda dela? O problema que ela está sofrendo agora por causa daquela política de Covid-0 que eles adotaram lá atrás, fez a economia retrair. Então, a retração da economia chinesa é um grande problema. As atitudes que a China tem tomado para poder não deixar ela retrair foi o que subiu o preço na semana passada, mas agora entra no radar de novo os dados que ela vai soltar toda semana, e aí, como você colocou muito bem, sobretudo o clima. Esse final de semana teve chuva nos Estados Unidos quase que em todo o cinturão. Essa semana tende a ser uma semana mais seca, mas semana que vem tem chuva de novo. Esse é o El Niño. El Niño é isso, é a temperatura alta e as chuvas mais dispersas, mas as chuvas acontecem. E aí o mercado vai pontuar à medida que as chuvas se confirmam ou não. Muito bem. Ronaldo, e aí eu vou pegar e fazer uma pergunta que é voltada para a comercialização de soja no Brasil. Você falou a respeito das estimativas que vocês estão trabalhando em relação ao que falta de soja a ser comercializada no país. Se eu não estou enganado, o Departamento de Alfândegas da China trouxe um número que até maio fica em 42 milhões de toneladas, um pouco menos de 43 milhões que eles importaram. Então, teoricamente, a China ainda vai comprar muita soja nesse ano de 2023. E aí eu vou usar um argumento que serve para soja e serve para milho. Você falou há pouco que a gente não viu, né, e realmente na porteira a gente não está enxergando essas altas de Chicago vindo, pelo menos não com a fluência que se gostaria para os preços, a formação aqui no Brasil. Isso tem a ver com câmbio, evidentemente também, mas nós vimos soja principalmente recuperar muito preço e milho também. O que isso pode representar nas negociações com a soja, falando especificamente, que tem um cenário, eu ia falar um pouco melhor, mas é bem melhor neste momento do que o de milho?
Olha, a oferta e a demanda ela é soberana, Fabiano. Para qualquer commodity, até um pleonasmo falar isso, né? O produtor sabe muito bem disso. Se você sobe a oferta, você vai baixar o preço de forma generalizada. A China, nós exportamos cerca de 15 milhões de toneladas em maio, só desses 15, 10 foi só para a China. Então a China veio com um apetite maior, ela tende a manter um grande apetite, só que ela não vai comprar isso 100% do Brasil. Nós temos alguns problemas climáticos. A gente está olhando para os Estados Unidos, que ora chove, ora não chove, o mercado reage de uma forma muito sensível. A Europa, ela também está na mesma situação. Tem a Ucrânia ali e a Europa, junto com a Ucrânia, que tem o risco da umidade do solo perder um pouco durante essa semana. No entanto, a China ela vai balancear qual que é o melhor fornecedor. Eu brinco que o mercado não tem sentimento e o chinês também não. Ele compra do maior inimigo dele se o preço for mais atrativo. Então, o quadro de oferta e demanda aponta para nós que daqui a alguns meses vai vir a colheita americana, independente do volume que ela seja. Vamos falar que eles não vão produzir lá os 122 milhões, vai cortar, vai para 116. Se os Estados Unidos produz dentro da média, não seja uma quebra significativa, ou mesmo que tenha uma pontual quebra, a China ela vai comparar onde que está mais barato. Então, nesse momento, o nosso dólar está depreciando, a gente tinha previsão de juros cair em outubro, agora a gente já fala em juros cair em agosto, mas mesmo que a nossa taxa caia, o Brasil ainda é um ponto de atração muito forte para dinheiro internacional. Por quê? Acho que a gente já até falou disso aqui numa outra conversa. Você tem juros mais baratos em outros países, você pega dinheiro emprestado na Europa, no Japão e bota para render onde o juros está mais caro, que é o caso do Brasil. A gente só está atrás da Argentina. O Brasil é o juros mais alto do mundo se você tirar a Argentina, que está com mais de 96% de taxa de juros. Então, tira a Argentina, que não dá para competir com ela, que é uma situação muito mais sensível, né? Então, o Brasil é um ponto de atração muito grande para a entrada de dinheiro internacional. A gente chama isso de carry trade, que é pegar juros emprestado, pegar dinheiro emprestado onde o juros está barato e colocar para render onde o juros está caro. Então, o dólar ele tem esse viés depreciativo. E isso acaba tirando a gente um pouco da competitividade também, né? Então, a China, ela vai vir com apetite. Aí eu vou dar uma data aqui, mas sem medo de eu ficar carimbado, porque eu não estou colocando essa data como limite, mas é uma data de atenção. Até por volta do dia 10 de julho, sai o próximo dado de inflação da China. Esse dado vai mover as políticas internas chinesas. Se eles vão, nós vamos ter que aumentar a compra, não, nós vamos ter que reduzir aqui. Até lá, o que nós acreditamos que permanece uma pressão de alta para Chicago. Mas esse é um ponto que a gente tem que dividir bem. Pressão de alta para Chicago. Mercado interno não tem repassado. Aí você colocou perfeito, que o produtor tem que entender o tripé do preço da soja. É Chicago, é prêmio e é dólar. Então a gente tem duas pontas que estão caindo. O dólar caindo por causa dessa situação que eu falei, da atração de dinheiro internacional, e o prêmio por causa da nossa competição logística. O mercado está mais ofertado do que demandado. Por mais que ainda tenha um volume significativo de demanda, o que o mercado tem pontuado ainda são os armazéns lotados e, sobretudo, essa competição logística com o milho, que a gente tende a entrar agora na maior competição logística da história do Brasil, né? Com as nossas principais safras produzindo bem e os portos tendo problema para recebimento. Muito bem, Ronaldo, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Fabiano. Rapidinho para eu não alongar o tempo, eu só queria pedir para a sua audiência, se puder seguir a gente lá no Instagram, royal.rural, a gente está à disposição para trocar uma ideia. Até a próxima. Tá certo, tá aí Royal.rural, eu sigo também a Royal.rural lá no Instagram, sempre com informações importantes para o produtor rural brasileiro. Olha, eu vou seguir agora há pouco, eu citava com o Ronaldo os números que foram apresentados pelo Departamento de Alfândegas da China neste domingo. E eles trouxeram como que foram as compras chinesas durante o mês de maio. Acompanhe conosco como é que ficaram os volumes para a soja, porque no mês de maio teve uma alta de 24%. 24,3% apareceu a cola na tela e fica fácil, né? Olha só, maio, 12 milhões e 20 mil
toneladas foram importadas pelos chineses. Agora há pouco o Ronaldo citava, né, o que o Brasil exportou. O Brasil exportou 15 milhões, 10 milhões foram para a China, então a China comprou 2 milhões de toneladas de outras fontes, né? Deve ser Estados Unidos, com certeza, essa outra fonte. Mas uma alta de 24,3%. As despesas, o investimento que os chineses fizeram para comprar esses 12 milhões e 20 mil toneladas foram de 5 bilhões 112 milhões de dólares, de acordo com o Departamento de Alfândegas. Entre janeiro e maio, os chineses importaram 42 milhões 310 mil toneladas, uma alta de 11,2%, são os números que eu destaco aqui, com a China em relação às suas importações de soja e que você acompanha aqui no Agricultura BR. Sigo falando agora de informações de mercado, agora vamos falar um pouco a respeito do câmbio do dólar. Hoje é feriado nos Estados Unidos, você não vai ver soja em Chicago, né? Um final de semana prolongado, né, nesta segunda-feira. Os negócios vão voltar por lá já no final do dia, no caso da Bolsa de Chicago, no pregão noturno. Mas dólar a gente vai trazer para você agora como é que está o câmbio de acordo com referências nacionais. Então você acompanha comigo agora como é que vem o andamento para a moeda norte-americana no Brasil. Hoje, sem a referência americana, o dólar derrete, né? Olha só como é que vem o dólar neste momento, R$ 4,77, mais 3, queda de 0,96%. Essa queda mostra o dólar caindo com o clima político se amenizando, né? O clima político, pelo menos a pontuação aqui do pessoal da Pátria Agronegócios, né? Além dessa questão do feriado norte-americano. Mas quem está de olho em tudo isso e conversa conosco agora ao vivo na Agricultura BR, direto dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Federação de Agricultura no estado de São Paulo, é Walter Pulga Júnior. Pulga, será que está amenizando mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, vamos lembrar que, recentemente, o Goldman Sachs, né, fez um relatório, que, aliás, é divulgado hoje pelo Jornal Valor Econômico, informando que há uma projeção de que o dólar, até o final do ano, caia para R$ 4,40. Isso porque o real teria espaço para avançar frente ao real. Os dados de inflação no Brasil estão mais fracos, há uma leitura mais otimista em relação à nossa economia, né? Nós tivemos a Standard & Poor's Global reduzindo a nota negativa do Brasil, né? Agora temos uma nota melhor na avaliação de risco, e por conta disso os estrategistas do banco americano Goldman Sachs alteram suas estimativas para o câmbio no Brasil, passam a projetar o dólar, vou repetir, a R$ 4,40 até o final do ano. Na leitura dos analistas do Goldman Sachs, o real ainda tem espaço, veja, para avançar, porque estaria sendo a R$ 4,40 negociado acima do valor que ele poderia chegar. O valor que ele deveria chegar, segundo o Goldman Sachs, R$ 4,30. Então chegaria no final do ano a R$ 4,40, né? Isso consta de um relatório que foi enviado pelo Banco Americano aos seus clientes. Aliás, ele cortou a estimativa para o dólar de R$ 4,90 para R$ 4,60 no prazo dos próximos 3 meses. E para R$ 4,40 no espaço de 6 meses, ou seja, no final do ano. E mais do que isso, de R$ 4,80 para R$ 4,40 no intervalo de 12 meses, ou seja, há uma expectativa de que o real continue a avançar frente ao dólar. Diante do cenário atual, os analistas do Goldman Sachs, que é um dos bancos respeitados no mercado financeiro internacional, faz uma avaliação, os analistas, que os números de inflação mais baixos, fortalecimento do câmbio e a queda da expectativa de inflação devem ser bem recebidos pelo Banco Central brasileiro e criam espaço para até uma mudança na orientação em relação à política monetária atual. Resumindo, os analistas americanos do Goldman Sachs estimam que haverá até mesmo vamos dizer assim, uma redução da taxa básica de juros. E o que acontece lá fora enquanto isso? O dólar se desvaloriza frente ao real, mas lá fora o índice dólar sobe 0,21%. O dólar se mantém no índice dólar com pontuação acima de 102 mil pontos, uma alta de 0,21%. Então nós temos valorização leve para o dólar frente a outras moedas, mas aqui continua recuando. Agora, as notícias boas para a economia brasileira não vêm apenas do mercado internacional, dos analistas do mercado financeiro.
O Jornal Valor Econômico destacava hoje pela manhã que as indústrias do agronegócio brasileiro retomaram a expansão durante o mês de março, crescendo 1,4%. A informação é da FGV Agro, Fundação Getúlio Vargas. É que em março, depois de 2 meses consecutivos de baixa, as indústrias do agronegócio voltaram a crescer no país. Tudo isso é medido por um índice chamado Índice de Produção Agroindustrial, o PIMAGRO, que é elaborado pelo Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. A expansão, vou repetir, é de 1,4%, tanto no segmento de produtos alimentícios e bebidas, quanto no de não alimentícios. Resumindo, produtos alimentícios e bebida cresceram 1,6% e produtos não alimentícios, ligados ao agro, cresceram 1,2%. Destaque, tome nota, produtos têxteis, que subiram 4,4% no índice apurado pela FGV. Nós tivemos também alimentos de origem vegetal que cresceram 3,7%, e isso compõe aí esse número, que mostra que a economia brasileira tem tido uma melhoria, inclusive com a agroindústria reagindo. São boas notícias, Fabiano. É com você. Obrigado, Pulga. Uma ótima tarde a você. O Tal Pulga de olho nas informações. Esses destaques são extremamente importantes. Há uma melhora na avaliação da economia nacional. E esse ponto é importante, estou falando com meus telespectadores diretamente, pessoal que está nos acompanhando nos grupos e que manda informações. O fato é que, independente da linha política, temos ali um cenário que vai sendo avaliado, principalmente pelas instituições internacionais, como positivo para a economia nacional. E nós temos trazido em destaque na programação do Canal do Boi, em especial no Agricultura BR, os impactos das novas regulamentações da União Europeia quanto à importação de produtos. Aqui, basicamente, em relação às cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, há uma grande preocupação com produtos como café, como soja, como carne bovina, entre outros. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Fernanda Stefanello, ela que participa do Agricultura BR, é sócia da área ambiental e ESG da Demarest Advogados. Fernando, obrigado pela sua participação. E eu quero fazer uma pergunta a respeito dos efeitos dessas decisões, desses regulamentos novos da União Europeia. Já vinham sendo debatidos já há muito tempo, então já se tinha algumas informações aqui no Brasil de como que eles seriam instalados. Ele traz um impacto inicial principalmente sobre indústrias que são exportadoras para a União Europeia aqui do Brasil. Mas o questionamento é quais são os impactos que essa nova regulamentação, que essas decisões podem trazer para as exportações brasileiras. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Olha, primeiro acho que é interessante a gente considerar quais são os produtos do que nós estamos falando. É a soja, bovino, cacau, óleo de palma, café, madeira, borracha e os derivados. Então, eu estou falando de papel também, eu estou falando de pneu, eu estou falando do boi ou da carne já processada. E o que está acontecendo, Acho que não só a União Europeia, como os outros países, a exemplo dos Estados Unidos também, eles têm olhado de uma forma diferente para a questão do controle de desmatamento. Então, considerando acordos internacionais que foram firmados, eles entendem que eles precisam ter uma postura mais efetiva com relação ao controle do desmatamento, com relação aos produtos que são exportados para esses países. E visando ter esse controle maior, eles começaram a fazer, então, por exemplo, ter determinadas restrições de exportação dos produtos. Então, como que funcionaria? Então, a ideia é que produtos provenientes de áreas desmatadas, aí a gente está falando do desmatamento tanto legal quanto ilegal, depois de 31 de dezembro de 2020, não poderiam entrar mais no mercado europeu. O que isso significa? Significa que você vai ter que cumprir uma legislação e mostrar que você tem, de fato, essa conformidade socioambiental, porque eu não estou falando só ambiental, muito maior. E com isso você tem o quê? Você tem custos relacionados a essas medidas, porque eu preciso ter agora uma auditoria, uma due diligence, que vai demonstrar a conformidade dos meus produtos. Por acaso, então, por exemplo, se eu tenho um exportador
que ele não demonstra efetividade, a conformidade dessa produção, ele pode estar sujeito a algumas penalidades. E essas penalidades são de multas relacionadas aos danos ambientais, proibição de exportação, entre outras. Então, o que a gente nota é que você vai ter uma restrição de comércio se você não conseguir demonstrar a conformidade ambiental desses produtos. Conformidade ambiental está muito ligada à rastreabilidade do que se é produzido aqui no Brasil. Nós temos rastreabilidade em produtos como a carne bovina mesmo, em relação a produtos que vão para a Europa, carne bovina que vai para a Europa. Dentro deste cenário que você desenhou, que você nos trouxe aqui no Agricultura BR, como que a pecuária e a agricultura brasileira poderiam se adequar? Como eu disse, vemos rastreabilidade na bovinocultura, mas não nos demais produtos que foram citados agora durante a entrevista. Acho que o primeiro passo é realizar essa auditoria, então você tem que encaminhar um atestado sobre a conformidade dos seus produtos. E essa conformidade, ela vai estar muito baseada em informações. Então, o que o produtor tem que ter em mente? Ele precisa ter informações com relação à proveniência, às áreas onde são produzidos esses produtos dos quais a gente citou, para demonstrar que você não teve nenhum desmatamento, seja legal ou ilegal, depois de dezembro de 2020. Rastreabilidade, acesso de dados no país é algo que tem melhorado cada vez mais e o Brasil consegue se orgulhar aí de uma parte da rastreabilidade que ele já tem. Então, trazer esse tipo de informação e mostrar vai ajudar bastante. Então, acho que você ter ali, nos últimos 5 anos, todos os documentos e informações que comprovem que você não tem nenhuma não conformidade socioambiental. Por que não conformidade socioambiental? Porque eu vou ter avaliação também com relação os trabalhadores envolvidos, a questão da governança e não só o desmatamento das áreas provenientes dos produtos. Fernanda, uma das questões que os produtores rurais regularmente têm colocado aqui na nossa programação é o fator do Código Florestal Brasileiro, que está vigente, que é aplicado por esses produtores rurais, ter ali uma série de fatores que mostram, claro, a questão do meio ambiente, os módulos fiscais de produção e outros elementos que estão ligados à preservação ambiental e à produção agropecuária de um modo mais direto. A União Europeia considerou ou pode vir a considerar as legislações de países como o Brasil e o seu Código Florestal? De acordo com a diretiva da União Europeia, a implementação da legislação nacional, ela tem sim que ser considerada. Então, o nosso Código Florestal, ele vai ser considerado. Agora, um ponto que a gente precisa olhar com mais atenção é que a União Europeia, ela vai além. Ela não está falando que eu preciso cumprir só a minha legislação nacional. Ela está falando que ela também entende que qualquer desmatamento, então, por exemplo, um desmatamento autorizado pelo órgão ambiental estadual ou pelo IBAMA, órgão ambiental federal, depois de dezembro de 2020, ele não seria considerado um desmatamento aceito para a União Europeia para fins de produção de determinados produtos. Então, é como se o Código Florestal ele fosse sim considerado, mas a União Europeia ela vai além, ela traz mais restrições. Ao trazer mais restrições, ela está indicando que produtos de determinadas áreas não seriam aceitos no mercado europeu, porque o mercado europeu ele entende que ele tem um fator decisivo aí no combate às mudanças climáticas e na manutenção da biodiversidade. Isso, de certa forma, vai gerar eventuais impasses dentro do próprio país, porque não necessariamente todo mundo vai entender que você poderia ter uma restrição, por exemplo, de abertura de novas áreas ou de produção em áreas que seriam passíveis de um desmatamento legal. Tá certo, Fernanda? Para encerrar, vou fazer uma última pergunta. Como que você interpreta e como que você acredita que as cadeias produtivas, os envolvidos dentro deste processo, porque a União Europeia é um importante importador do Brasil, podem, neste momento, se organizarem, tanto para entendimento da regulamentação e quanto para fazer com que se mostre o que é feito no Brasil e se conseguir se adequar a essas exigências? A gente já tem visto diversos setores se movimentando e não é de agora, né? Acho que você bem disse no começo, esse projeto dessa diretiva ele já estava aí tramitando há algum tempo.
Nos Estados Unidos também a gente já tem uma norma bastante parecida. Então a ideia é se organizar para mostrar que tem um controle de informações e fazer também uma demonstração para mostrar que o país é um país que consegue fiscalizar e controlar a preservação das florestas e a recuperação das florestas, considerando o conceito aplicado pela União Europeia. Então, se a gente consegue demonstrar a conformidade do país, o país ele pode ser classificado como de baixo risco. Ao ser classificado como de baixo risco, então aquela auditoria que eu mencionei no começo, ela vai ser mais simplificada, o país vai sofrer menos fiscalizações, e com isso a tendência é você ter menos restrições de comércio para a União Europeia. Tá certo, Fernando Stefanello, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Obrigada. Conversamos com o Fernando Stefanello, assunto extremamente relevante que nós trazemos aqui a respeito dessas adequações à nova regulamentação da União Europeia. Eu só vou aproveitar e responder aqui a alguns telespectadores que estão questionando o fator da rastreabilidade no Brasil, Sisbov, quem é que coordena agora, já que, como você sabe, quem acompanha o canal do Boi sabe que a CNA não está mais no processo desde o dia 1º de junho. E é justamente quando começa a ter uma exigência maior a respeito desses fatores. Então, vou atualizar. Nem o Ministério da Agricultura, nem a ABICAR, que é a associação que representa as certificadoras do Brasil, e nem a CNA enviaram as notas notas oficiais que foram prometidas pela ABICAR e pela CNA. O Ministério não prometeu, mas a ABICAR e CNA que prometeram enviar na sexta, até agora não enviaram, foram cobrados mais uma vez no dia de hoje. O Agricultura BR segue, agora eu falo um pouco a respeito de como que vem o cenário de colheita do milho no Brasil. Milho segunda safra, nós temos um processo de colheita principalmente no estado do Mato Grosso, que é onde o processo tem andado. No país inteiro, nós temos pouco mais de 4% da área colhida. Vamos dar uma olhada então nesses números, traz o comparativo com o ano passado e a média dos últimos 5 anos. A média de colheita para uma data de 16 de junho é de 9,84%. Ano passado, essa colheita atingia 14,72%. E agora, de acordo com o Pátria Agronegócios, o país inteiro, em segunda safra, vem com 4,33%. Pode mudar a tela, vamos colocar agora o estado do Mato Grosso, porque é no Mato Grosso que nós temos aí o maior processo de colheita. Praticamente só o Mato Grosso andou. Então, olha só, média de colheita no Mato Grosso para uma data de 16 de junho são 16,61%. Ano passado estava em 25,57% e agora 8,33%, então dá para considerar mesmo, praticamente toda a colheita nacional está no Mato Grosso neste momento com o cereal, com o milho. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Nós voltamos logo mais na terceira edição, às 16 horas, no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!